a ideia é poder ter uma conversa bastante aberta a partir da experiência da Bienal e do Rumos, que tanto o Arnaldo Farias como a Luísa Proença tiveram. Eu vinha de uma experiência muito grande, inclusive com a Estela, no Instituto Tomiotaki, por causa meu trabalho no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, quando eu criei o setor educativo do Rio, que não tinha naquela altura, com a Maria Tornag. Como eu sou professor, eu tinha um especial preço pelo setor educativo e todas as exposições que eu organizava, eu discutia com o educativo e fazia encontros entre os artistas sobre o educativo. Quando eu vim para a Bienal, eu bati sim, fortemente nisso. Assim, educativo não pode ser um serviço. O serviço fica sendo entendido como sendo alguma coisa acessória, marginal, periférica, e ele é central. E também porque, no nosso ponto de vista, e aí o Moacir concordava comigo, tinha essa mesma sensibilidade, a Bienal ela é muito cara, é dinheiro federal, é dinheiro público, e ela não pode se esgotar numa exposição. Isso é uma veleidade. E ela ficar numa exposição, ela só ficará limitada a quem pode visitar essa exposição. Então a força tem que estar no educativo, e no material produzido pelo educativo, e tem que estar num site. O educativo ele tem que sentar em pé de igualdade com a curadoria. É o educativo que diagnostica o que falta, quais são as questões basilares que devem ser tratadas, quais são as vertentes e o modo de estabelecer. O programa expositivo é fortemente direcionado a partir da sensibilidade do diagnóstico do educativo. E fizemos um material que demandou 4 meses de trabalho para ser produzido, onde nós pegamos 30 artistas e nós fizemos fichas com jogos que eram questões suscitadas a partir das poéticas, com maior preocupação de que elas fossem parâmetros, elas fossem diretrizes. Os professores deveriam estar em sala de aula, isso é uma coisa que a gente aprendeu no Tomiotaki. Você não forma um aluno diretamente, você forma quem forma o aluno. Você ajuda quem forma o aluno. É para esse cara que você dá os insumos, porque esse cara é um solitário dentro da escola dele, inclusive, quando ele não é marginalizado. Nós preparamos esse material para o SESC. Bom, na hora que o pessoal da educação, da Secretaria de Educação, viu os professores, espicaçaram a Secretaria de Educação para que eles criassem o material e foi para 40 mil exemplares. Então chegou na mão de 40 mil professores da rede pública estadual. Isso eu acho que é irradiação. Junto com um catálogo na abertura e junto com outro catálogo final, aonde dava conta dos terreiros, porque aí entra a parte interna dentro da Bienal. Uma Bienal que é política, ela tem que ter espaços de debate, espaços de discussão. Então, nós tínhamos aquilo que nós chamamos de 6 terreiros, que foi uma discussão que nasceu de um debate que é conceitual, em torno de uma exposição, mas acoplado a um problema de um prédio de 27 mil metros quadrados de área. Uma exposição de 27 mil metros quadrados, ela é uma maratona, então ela é impercorrível. Então, para que isso aconteça, você tem que criar algumas estâncias onde as pessoas param e descansam. Descansa e discute. Então, tinha lugares que era para debates, aulas, mesas redondas, outro lugar que é para ver filme, outro lugar que era para discutir coisas ligadas a letras, outra coisa para teatro, artes performáticas, que era do Carlos Teixeira, lá de BH, logo que você entrava. Esses são os terreiros, inspirados na ideia de terreiro, que no Brasil é o lugar desde o samba até o lugar da religião, enfim, e dos encontros comunitários. Tudo isso é meio terreiro, e de resto é um termo que vem lá de Portugal, porque o Terreiro do Paço nasceu lá. Tá? Então tinha até essa rica genealogia, e nós reivindicamos, e cada um dos terreiros foi criado por um arquiteto ou um artista que nós também convidamos. Tá? Eu acho que foi muito interessante, e aconteceram por volta de 300 atividades. Então as pessoas iam para a Bienal frequentemente para ir ao terreiro, para ver lá uma coisa que aconteceu, um debate. Inclusive, por exemplo, a Sueli Ronick foi dar o curso dela lá, na própria Bienal, dentro da Bienal. Então, o que fazia com que o curso fosse aberto foi ótima a sensação. Em cada Bienal, quando o curador entra, ele quer também pensar novas possibilidades, novas estruturas, né? Ao mesmo tempo, o fato de a gente ter tido essa estrutura muito sólida fez que a gente pôde trabalhar com o educativo desde o princípio, né? E, ou seja, antes mesmo do material educativo, o educativo que já existia e que já tinha redes consolidadas podia ajudar na pesquisa dos artistas. Ou seja, o educativo foi fundamental para os artistas desenvolverem seus trabalhos.
então, muitos artistas que vieram para São Paulo de fora foram para comunidades, por exemplo, com as quais o educativo tinha contato. Artistas que queriam, mesmo que visitar a cidade, pesquisar mais fundo algumas questões, ir mais fundo no arquivo, conhecer outros arquivos das cidades, podiam trabalhar diretamente com o educativo. O educativo não passou, então, uma vez a exposição pronta agora, a tomar conhecimento das obras para poder mediá-las, ou organizar visitas, ou guiar o público, enfim, ou formar outros educadores, mas já tinha um contato prévio com os artistas. Acho que isso foi uma coisa que para a gente foi muito importante, que só foi possível porque já existia uma base. E uma outra coisa que o educativo está fazendo no momento é todo o programa no tempo. A gente considera que a exposição é um programa no espaço, mas que acaba se tornando como se fosse um esqueleto que precisamos ativar o tempo todo para ele poder estar vivo. E o programa no tempo, que são esses seminários, os saraus, as oficinas, as performances, vão acontecer ao longo desses 3 meses organizados pelo educativo. Então é interessante ver, enfim, como um legado transformado numa ferramenta, mas que tem também que redefinir por dentro. Eu saí da Bienal, acho que foi um grande resultado, para o bem e para o mal, enfim, foi muito interessante tê-la feito. E aí fui convidado para fazer o Rumos. No Rumos eu mais ou menos trabalhei do mesmo modo, até mais aprimorado. O Rumos tinha uma estrutura que eram 2 viajantes, eles saem na frente, eles que têm o contato tete a tete, então são 4 regiões, né? Cada 4 regiões tem 2 viajantes. Esses 2 viajantes divulgam antes o rumo, divulgavam. Foi a última edição, o desenho agora é outro. E aí envia-se, quem quiser se inscrever, se inscreve. Quando se inscreve, quando há as inscrições, no desenho, no formato anterior, você tinha um curador geral, esse curador geral tinha 4 curadores, cada um para uma região, cada curador tinha mais 2. Tá? E aí esses 3 se juntavam e analisavam os projetos que vinham de suas respectivas regiões. Feita a limpeza, todos esses daqui de baixo saíam de cena e o curador-geral se reunia com os 4. Eu horizontalizei o processo. Porque é preciso de uma vez por todas acabar com esta conversa fiada ou com esta não conversa. É porque eu acho coisa nenhuma, não tem eu acho, tem que discutir qual é a pertinência, qual é a relevância. E por conta disso, eu acho, tenho certeza, é que a nossa amostragem ela foi muito abrangente e muito heterogênea, por conta de 13 pessoas discutindo o que era para fazer. E mais, no catálogo, e a Luísa está aí para confirmar, todos vão escrever e do jeito que quiserem, porque isto é formação de curador, como aqui foi colocado. Rumos não está só ajudando os artistas, mas está formando também os próprios, as pessoas que organizam os espaços, enfim, curadores, quem está pensando a produção artística, e cada um deve desenvolver a sua própria escritura. Porque os textos, podem ir lá, está nos catálogos dos Rumos, os textos anteriores, os mapeadores, eram textos perfunctórios, eram meros relatórios, ou, assim, em alguns casos não, mas no mais das vezes eram relatórios do que tinha visto. Assim, se quiser fazer relatório, tudo bem, mas que não seja este o formato. Aqui você tem liberdade para fazer o que você quiser, desde um texto ensaístico até entrevistas. Acho que até foi o caso da Luísa. Faça o que quiser. Então, foi basicamente isso. Eu acho que a ideia era ser eminentemente democrático. Talvez, Luísa, acho que isso pode ser interessante, já que você participou do Rumos, que foi acho que no trabalho da equipe curatorial, que também tentou ter uma horizontalidade dessa 31ª Bienal, com todos os problemas que isso cria, porque a gente queria discutir tudo numa certa horizontalidade mesmo, sem ter uma pessoa podendo dar um sim ou um não em caso de empate. Enfim, a sua experiência do Rumos foi muito útil, porque quando a gente fez esse programa de encontros abertos, você já tinha uma ideia muito mais complexa que todos os curadores envolvidos do que acontecia, das instituições, dos possíveis interlocutores em cada região, né? A gente lidava o tempo inteiro com uma estrutura que o próprio Itaú Cultural já tinha criado e vinha repetindo há várias edições, e tentava um pouco achar as brechas para pensar justamente novas maneiras de trabalhar.
E uma das coisas que a gente tinha que fazer era, na semana de abertura, uma série de palestras e que a gente deveria indicar o nome de alguns especialistas, sejam professores, enfim, teóricos. E eu acho que uma ideia que o Agnaldo trouxe, que foi assim incrível, justamente aconteceu nessa sala, foi que todos os artistas se escutaram, da mesma maneira como hoje teve o Yuri, a Virgínia, a Marta, a Graziella. Então, cada artista, então, tinha artistas trabalhando, enfim, em diversas cidades no Brasil inteiro, e essas pessoas falaram umas para as outras, também nesse tempo um pouco curto, às vezes de 20 minutos, meia hora, mas que foi uma troca assim, né, que gerou, acho que, amizades até hoje, assim, e intercâmbios. Isso nasceu de um programa de residência que foi criado, que foi o Faxinal das Artes. Foram 100 artistas. E os caras lá no Paraná queriam fazer um festival que, no velho formato, ateliês, workshops, coisa e tal, público estudante. E eu virei e falei assim, olha, chega, estudante já tem coisa para burro, além de ter a própria faculdade, tem tudo quanto é festival. Vamos fazer uma coisa para os artistas, não para estudantes. E aí, todas as manhãs, os artistas discutiam, apresentavam seus próprios trabalhos, e foi uma loucura, porque vários foram apanhados desprevenidos. Não sabia isso, porque eu tinha chamado o Helmut, do Capacete, para organizar os primeiros. Ele organizou 2 ou 3 sessões. A partir daí, todo mundo mandou vir material, e aí eu percebi que aquilo que eu tinha imaginado era verdade. Havia uma carência incrível, e foi uma delícia. As amizades se mantêm 10 anos depois. Desculpa. Exatamente isso. E aí, talvez respondendo um pouco mais o Benjamin, eu fui curadora viajante de São Paulo, fazendo capital, interior de São Paulo. Mas, então, uma região bastante específica, mas eu justamente estava em contato com essa rede de outros 12 curadores, também trabalhando em todas as regiões do Brasil, e que, durante a seleção, me trouxeram, enfim, trouxeram outros contextos, outras inquietações, outras referências, e que, de fato, durante a Bienal, então, eu estava lidando com uma equipe de estrangeiros que veio para o Brasil fazer a Bienal, e eu tive um papel de fazer indicações do que visitar, de quem conhecer. E esses meus colegas curadores foram fundamentais para eu. Falei, olha, Vânia, o pessoal está indo para Belém, você pode receber eles, quem que está produzindo aí? Então, eu já tinha alguns artistas, mas, claro, que já tinha uma diferença de alguns anos, de 2 anos, então, que me sugeriram outras pessoas que estão na Bienal, ou Alejandra, enfim, foi realmente uma rede que eu sou muito agradecida de contar com esses apoios.